quero convidar você, então, a que abra a sua Bíblia novamente em João, no capítulo 1, e nós vamos ler João, capítulo 1, versículo 1. Amém? Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Talvez na sua tradução esteja: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Talvez tenha ainda outras traduções, mas está falando de Jesus. Está falando daquele que veio a este mundo e que viveu entre nós como homem. E que deu testemunho, conforme nós lemos na introdução deste culto, e que agora iremos refletir um pouco. Porque existem muitos nomes de homens que podem ser lembrados por coisas importantes que fizeram pela humanidade. Homens que revolucionaram, fizeram coisas importantes para nos servir e para nos dar uma vida melhor. Através da ciência, através da medicina, da tecnologia e outros meios pelo qual Deus os capacita e dá a inteligência para que eles assim se dediquem e inventem coisas para o nosso melhor viver. Nós podemos citar alguns exemplos, talvez, para estarmos refletindo um pouco, como essa luz que está iluminando este ambiente. Você pode perceber o que tem por trás, mas essa energia, ela teve que ser descoberta por alguém, a formulação de como fazer com que ela fosse direcionada através dos cabos, os fios, e que viesse até uma lâmpada como essa que foi criada para gerar a luz que vai iluminar para nós. Então, você pode imaginar uma cidade como Itajaí, em nossos dias, com mais de 200 mil habitantes, sem a energia elétrica? Nos tempos pós-modernos como nós vivemos? Você pode imaginar a gente vivendo sem a tecnologia, por exemplo, de um telefone que nos põe em contato um com o outro a distâncias de quilômetros e quilômetros, de países a outros países? Invenções, irmãos, que contribuem para que nós possamos desfrutar de uma melhor sociedade. Talvez nós podemos lembrar da medicina que está tão avançada e com tantos recursos, através de aparelhos e através do conhecimento, pelo estudo que os médicos estão fazendo e a cada dia aprendendo mais para fazer milagres que antes só se podia fazer sobrenaturalmente, como, por exemplo, dar um novo coração para uma pessoa poder continuar a viver. Vemos a televisão que traz entretenimento, traz notícias, informações em tempo real. Está acontecendo lá nos Estados Unidos, nós estamos vendo aqui, não só através da televisão, mas através da internet e através dos meios que a mídia usa. Mas o que então dizer, irmãos, do simples relógio que todos nós temos no pulso? Você pode imaginar a importância deste pequeno invento na agilidade que ele te dá para você poder conduzir a sua agenda diária? São invenções de pessoas que se dedicaram, que se dedicam e continuam criando coisas para facilitar e para melhorar a nossa vida nesta terra. E estes homens podem ser lembrados por tudo o que estão fazendo, e com certeza não serão esquecidos, como aquele que eu citei, que inventou a luz, acho que, se não me engano, Thomas Edison,
o inventor da energia, da luz. Mas nós podemos citar tantos outros nomes, talvez você tenha os seus que você admire, que você conhece, que você tem como exemplo. Porém, queridos, a palavra de Deus diz que tem um nome que está sobre todos estes. É um nome que está exaltado por Deus. Lá em Filipenses, no capítulo 2, no verso 9 a 11, o apóstolo Paulo, então, escrevendo aquela igreja, ele vai dizer que Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Você pode pensar na grandeza do que isso representa? Mas por que Jesus é exaltado acima de todos os homens? E é isso, irmãos, que faz toda a diferença, porque eu acredito que até entre nós aqui, talvez, jovens como Pedro, Natan, o Vitor, né? Outros que estão aqui em nosso meio, quem sabe, grandes inventores, né? Pessoas que estarão, de repente, assumindo cargos importantes na nossa sociedade, né? Fazendo as coisas acontecerem, e eles poderão ser lembrados por gerações. E Jesus, ele foi exaltado por Deus, porque ele é único, diferente de todos os homens. E nós vamos ver por quê ele é diferente. Primeiro, porque Jesus é o único caminho que salva o homem da morte eterna. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Está registrado nas Escrituras. É a palavra de Deus que está falando, que está neste momento, né, nos fazendo refletir na grandeza de Jesus. Porque Ele é único, porque somente Ele pode nos conduzir. Somente Ele pode nos livrar da morte eterna, que nos condenará a viver eternamente separado de Deus. E aí, o próprio Senhor Jesus vai dizer lá no capítulo de João, no capítulo 14, no verso 6, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, queridos, você pode imaginar homens na nossa geração, nas gerações passadas, que construíram tantos caminhos e continuam construindo caminhos. Talvez se eu viver 100 anos ou mais, eu não consiga trilhar todos os caminhos que existem. Se eu sair daqui da igreja neste momento, eu posso pegar vários caminhos que me levarão a tantos lugares diferentes. Se eu pegar um caminho, eu posso ir para um caminho onde nós vamos encontrar lá pessoas faveladas, pessoas que estão sofrendo miséria, estão passando necessidades, estão passando dificuldades, mas é um caminho que vai até eles. Mas se de repente eu resolver pegar outro caminho, eu posso ir num caminho que me leva a um bairro nobre, onde tem mansões, pessoas que desfrutam, né, das suas coisas de uma forma muito diferente do que aqueles que estão lá na favela. Mas de repente eu posso pegar outro caminho ainda e ir para as belezas como as praias, que nos dão tanto momentos de lazeres e de prazer por desfrutar daquilo que Deus nos dá. Eu posso escolher muitos caminhos para estar trilhando. Eu posso chegar a vários lugares enquanto viver neste mundo. Mas eu tenho que reconhecer e entender pela Bíblia que só existe um caminho que chega a Deus.
E Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Então Jesus é o único caminho que nos conduz à presença de Deus. Enquanto nós vivemos nessa terra, nós podemos escolher todos os caminhos, e geralmente nós vamos escolher o caminho do prazer, o caminho da alegria, o caminho que nos dê satisfação. Mas eu quero dizer para você que se você escolher Jesus, você terá muita alegria, você terá muita satisfação, não só nesta vida, mas também na eternidade. Por isso, meus queridos, a importância de Jesus ser exaltado, porque Ele é o único que pode nos levar a Deus, mas Ele também é o único que pode nos livrar da condenação eterna. João 5, no verso 24, ele diz, e aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Somente Jesus pode dar a vida. Talvez a medicina, com todos os seus recursos hoje, com todos os equipamentos, eles podem até dar um pouquinho mais, um tempo mais para você viver nesta terra, para você desfrutar desta vida. Talvez, através daquilo que eles estudam e da inteligência, da capacidade que Deus dá para eles, eles podem melhorar um pouquinho a sua vida enquanto você viver nessa terra, mas eles não podem fazer nada por você na eternidade. Na eternidade, se você não estiver com Jesus, você está condenado à morte eterna. Isso nós precisamos entender. Então, Jesus, Ele é o único caminho que vai nos conduzir a Deus. Por isso, tome cuidado com os caminhos que vocês têm escolhido para trilhar. Você pode passar por esses caminhos, mas se você estiver caminhando com Jesus. E você só poderá desfrutar da vida eterna na presença de Deus, se você estiver caminhando com Jesus, se você estiver em Jesus, se você ter Jesus como Senhor, como Salvador desta vida. Jesus é o único que pode, irmãos, perdoar pecados, aqueles que nos impedem de entrar no céu. Thomas Edison criou a energia elétrica, criou a luz. Ele pode iluminar as estradas, os caminhos para você caminhar, mas Ele não pode te levar para o céu, Ele não pode te conduzir ao céu. Mas Jesus é o único que pode não só te conduzir ao céu, mas Ele pode perdoar os seus pecados. Vezes o que o apóstolo João diz lá na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 12, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Porque somente Jesus pode perdoar os seus pecados. Pecados que te condenam à morte eterna. Pecados que te impedem de entrar no céu. Há muitos por aí usando o nome de Deus para te absorver dos seus pecados, te ensinando a você fazer algumas coisas, penitências, sei lá. Mas não se enganem, somente Jesus tem autoridade para perdoar os seus pecados perante Deus. Porque Ele recebeu essa autoridade do nosso Deus. Veja o que diz lá o apóstolo Pedro, por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Então é por meio de Jesus, irmãos, que nós podemos ser justificados. O que é isso? Ser perdoados de toda a nossa dívida que nos condena e que nos impede de entrar no céu. Somente Jesus tem esse poder, somente Jesus tem essa autoridade. Você poderá ter o melhor advogado desta terra, talvez ser amigo de o juiz mais importante desta terra, mas eles, diante de Deus, não poderão fazer nada por você,
porque Jesus é o único que está diante de Deus e que intercede por nós. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, no verso 17. Hebreus 10, é importante nós lermos esse texto. Hebreus 10, 16 e 17 diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente, e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Porque Jesus te justifica, porque Jesus tem autoridade para te remir e para perdoar os seus pecados. Então Jesus é único, porque somente Ele pode perdoar os pecados que nos impedem de entrar nos céus ou no céu. Também nós podemos entender que Jesus Cristo é o único nome que encontramos na Bíblia que pode interceder por nós perante Deus. Veja o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 34, que diz: foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Ele mesmo falou aos seus discípulos, quando ainda ministrava os seus corações, dando aos seus discípulos a alegria para que eles pudessem confiar em Jesus, enquanto ele se fazia presente, mas que eles também poderiam confiar depois, quando ele estaria novamente no seu reino, quando ele estaria no céu diante do Pai, que ele estaria lá à direita, intercedendo. E ele diz aos seus discípulos: e eu farei o que vocês me pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Você pode receber uma notícia dessa sem dar um glória a Deus? É Jesus que está dizendo isso, meus queridos. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Nós, muitas vezes, não temos noção daquilo que é ser discípulo, daquilo que representa estar dentro desse propósito maravilhoso do Senhor. Jesus está dizendo aqui que se nós pedirmos, mas veja, irmãos, se nós pedirmos como discípulo, o discípulo segue o seu mestre. Ele não vai pedir coisas para os seus deleites próprios, não, mas ele vai pedir em prol daquilo que Deus tem como propósito na sua vida e na vida desta sociedade. Por isso, um discípulo não pede nada para gastar nos seus próprios deleites, mas ele, com sabedoria, vai diante de Deus e pede aquilo que Deus pode dar e que Deus vai dar. E Jesus está dizendo: se vocês pedirem em meu nome, eu os ouvirei e assim darei a vocês. Então, Jesus Cristo é o único nome que nós encontramos na Bíblia que pode interceder por nós perante Deus. Não adianta você ir a Maria, não adianta você ir a João, não adianta você ir a José, não adianta você ir a Moisés, a Abraão, não adianta. O único nome que nós temos nas Escrituras Sagradas, que pode nos salvar e que pode interceder por nós, é Jesus Cristo, o Filho, aquele que era o Verbo, mas que se fez carne e que habita e que habitou entre nós. É isso, irmãos, que torna Jesus único. O único que pode, irmãos, interceder por nós perante Deus. Mas Jesus Cristo também pode curar enfermidades através dos seus discípulos. Você tem noção de que você, como discípulo de Jesus, é um representante dele? Você, como discípulo, está sendo a casa
a habitação do Espírito do Senhor, e aonde você estiver, Jesus estará com você através do seu Espírito, porque você é morada do Espírito Santo, e você pode ser bênção na vida das pessoas, porque Jesus vai agir através dos seus lábios, vai agir através das suas mãos, vai agir através da sua atitude, daquilo que você vai fazer representando o seu mestre. E é por isso que nós vemos lá no livro de Atos, no capítulo 3, no verso 6, o apóstolo Pedro, diante de um mendigo que estava pedindo esmola na frente do templo, aquele homem que era aleijado, que não tinha como ganhar o seu pão, de ganhar o seu próprio sustento, e vivia de esmola, e ele estava na frente do templo, sentado na escadaria, e Pedro ia passando, e ele então estendeu as mãos para pedir uma esmola. Mas olha o que Pedro diz para ele: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E aquele homem saltou com as suas próprias pernas, foi curado instantaneamente pelo poder e pela ação do Espírito de Deus, que estava onde? Porque Pedro era o santuário, porque Pedro era a habitação do Espírito. E Deus usou ele naquele momento para abençoar aquele que estava precisando da cura. Então Jesus Cristo pode curar enfermidades, mas não apenas enfermidades físicas, irmãos. Nós vivemos hoje um tempo onde as pessoas emocionalmente estão sofrendo de todos os males que atacam as pessoas, trazendo estresse, trazendo tantas doenças que tiram a paz, tiram a alegria, deixam as pessoas desmotivadas, sem vontade de viver, e muitas ainda desejando até tirar a própria vida, e muitas estão fazendo isso porque não receberam o Espírito Santo do Senhor para fazer a transformação na sua mente, no seu coração, como é o propósito de Deus. Por isso, queridos, Jesus Cristo, Ele pode não apenas curar o físico, mas curar o interior, te devolver a paz, te devolver a alegria, como fez com Davi. Lembra Davi quando estava triste porque ele não tinha mais aquela alegria do Espírito, e ele pede a Deus na sua oração: Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Nós, como cristãos, irmãos, precisamos perseverar e precisamos entender que se Jesus habita em nós, nós somos os mais bem-aventurados de toda a face da terra, porque nós somos gerados de novo por Deus, como no texto que nós lemos, não mais como lá no ventre da mãe, mas não, gerados de novo pelo Espírito do Senhor, que vem habitar em nós e que transforma-nos, purificando-nos e justificando-nos perante Deus contra todo o pecado que nos condena à morte. E é só Jesus que pode fazer isso. Por que Jesus pode fazer isso, irmãos? Porque antes Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades e pecados, como profetizou Isaías. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Está registrado lá em Isaías, no capítulo 53, no verso 6, mas que se cumpriu no ministério e na vida de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós, e que deu testemunho sobre isso. Então, queridos, na cruz do Calvário, Jesus, através do seu sacrifício, estava pagando pelas nossas vidas. Seu sangue derramado naquela cruz, seu sangue que foi aspergido naquela cruz, pode remir, pode purificar o homem de todo o pecado, para trazê-lo de volta à comunhão com Deus, livre de toda a culpa que o separa de Deus e que te impede de entrar no reino dos céus.
na cruz do Calvário, Jesus pagou um preço alto, para que você fosse remido, e que assim, através desse sacrifício, pudesse se cumprir o grande propósito de Deus. Qual é esse propósito de Deus? De nos tornar filho. Todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se torna filho. E é isso que a palavra de Deus está dizendo lá no verso 12 do capítulo 1, do texto que nós lemos no Evangelho de João, diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora nós somos herdeiros, irmãos, e isso me faz lembrar da parábola que Jesus contou, né, dos dois filhos, lembram? De um que queria já a sua fortuna, queria a sua riqueza, queria já desfrutar daquilo que o seu pai tinha para dar para ele. E aí nós podemos olhar para aquele outro filho que também ficou em casa e que quando o filho, depois de gastar tudo aquilo que ele tinha herdado do pai, volta para casa, como que ele estava triste, porque ele não podia aceitar aquele filho, aquele irmão de volta, porque ele tinha gastado a sua parte. Mas aquele pai amoroso, representando Deus diante de nós, que está sempre de braços abertos, irmãos, né, disposto a nos perdoar, disposto a nos receber de novo no seu lar, no seu reino. Aquele pai, ele vai dizer: filho, se alegre comigo, porque esse teu irmão estava morto, estava perdido, foi encontrado, foi salvo. Por que você está triste? Tudo o que eu tenho te pertence. Queridos, Deus, quando nos recebe como filho, através de Jesus Cristo, Ele nos faz herdeiro, e tudo que pertence a Deus pertence a nós. Tudo que Ele tem preparado na eternidade, irmãos, é para nós, é para o nosso benefício. Então, através de Jesus Cristo, Deus cumpre o propósito de nos tornar filhos, herdeiros do seu reino. Mas Ele, além de nos tornar filhos, Ele nos justifica, né, o homem, e Ele livra o homem de toda condenação eterna. Por isso Ele diz: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei. Não existe mais lei para te condenar, irmãos, porque agora, diante de Deus, diante da graça misericordiosa do Senhor, você foi justificado. E se você errar, Deus, na sua misericórdia, através de Jesus Cristo, que está à direita de Deus, continua intercedendo para você, se houver arrependimento no seu coração. Por isso, Deus nos dá esse privilégio, mas isso só é possível através de Jesus Cristo, que é o único que pode e que cumpriu o propósito de Deus, para que nós pudéssemos ser resgatados e assim poder desfrutar. Jesus, então, é o único que pode dar, irmãos, um lar eterno. E isso é maravilhoso demais. E eu quero que você preste atenção, porque se você gosta de morar nessa terra, se aqui você luta tanto para fazer a sua bela casa, para construir a sua mansão, para, né, fazer a sua fortuna, fazer a sua riqueza, construir o seu império, tome cuidado, porque você vai se frustrar, porque vai ser por um curto tempo de espaço, talvez uns 100 anos, no máximo, você vai desfrutar disso tudo, mas Jesus está preparando o lugar aonde nós poderemos desfrutar eternamente, e lá, irmãos, não terá fim. Veja o que Jesus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 14, do verso 1 ao verso 13, ele vai dizer aos seus discípulos, e está dizendo a mim, está dizendo a você: não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim,
para que vocês estejam onde eu estiver. Este é o lugar que todo crente, todo servo deve almejar. É lá que você tem que acumular riquezas. Por isso Jesus diz, onde estiver o seu tesouro, está o seu coração. Como você está amontoando a sua riqueza no céu? Como que você está se preparando para herdar essa herança? Será que não estamos vivendo como o irmão mais velho da parábola, que está cheio de ciúmes e que está pensando naquilo que é seu? Não, Deus está juntando um povo, Deus está recolhendo, resgatando, remindo um povo para desfrutar de toda a sua riqueza, de toda a sua herança, de todo o seu reino. Se você quer isso, você precisa reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. Se você quer essa herança, se você quer ser filho, se você quer receber esse presente maravilhoso que Jesus está preparando, aonde Ele está, Ele diz que Ele quer que você esteja. Você pode imaginar aonde Jesus está? Você pode imaginar o que espera-nos além desta vida que nós vivemos e que nós nos importamos tanto em querer fazer coisas para viver mais nela? Se estivermos no caminho que é Jesus, então, queridos, nós iremos para os aposentos que estão preparados lá no céu, na presença do Senhor, na presença de Jesus. E se você quer isso, você precisa reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador das suas vidas. Você não deve reconhecer Jesus como alguém que é famoso, como alguém que é exemplo de vida apenas para você, viver. Não, Jesus, Ele fez muito mais do que qualquer pessoa que serve para você de exemplo nesta terra, porque Ele pagou por você, Ele derramou o seu sangue, e só o sangue dele pode te purificar. Por isso, você precisa reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador. Assim, então, você poderá receber a herança do reino de Deus e poderá morar nos aposentos junto com Deus, porque Ele está recolhendo aqueles que estão perdidos, aqueles que negaram a sua herança de viver com Ele e que resolveram caminhar pelas suas próprias pernas. Se você está caminhando longe de Deus, volte, porque Deus quer te receber. Ele quer te dar toda a sua herança. Ele quer, porque Ele te ama e porque esse é o propósito dEle. Ele quer te fazer filho, filho honrado e herdeiro de tudo o que Ele tem. Amém? Eu quero concluir essa mensagem dizendo que Jesus é o único, porque como nós lemos lá no primeiro versículo, Ele é Deus Filho, e Ele honra com a sua palavra. Nós vamos orar neste momento, nós vamos agradecer o nosso Deus, porque esse Deus é maravilhoso, e esse Deus que é justo, que está aqui nesta noite, quer justificar você. Feche os seus olhos agora, esteja meditando um pouquinho naquilo que você ouviu, naquilo que Deus está fazendo no seu coração neste momento. Eu sei que talvez você esteja agora neste momento com muitos conflitos, com você mesmo, porque eu sei que é difícil às vezes, nós temos que negar, é difícil às vezes, nós temos que deixar aquilo que tem nos conduzido, deixar alguns caminhos que nós gostamos tanto de andar neles, que nos trazem tanta satisfação, mas este caminho pode ser caminho de morte, pode ser caminho de condenação eterna. Então escolha caminhar no caminho que é Jesus. E Ele está aqui hoje, abrindo o caminho para que você possa trilhar nele.
porque Ele quer te levar até Deus de volta. Se você deseja isso no seu coração, se você entendeu a importância disso, então diga para Deus nesse momento: Pai, eu quero andar neste caminho, eu quero Jesus como Senhor, como Salvador da minha vida. Pai, eu quero participar deste reino maravilhoso. Eu quero um dia habitar nesse aposento que o Senhor está preparando para mim. Eu quero estar na sua presença. Eu quero desfrutar da sua glória, Deus. Eu quero, Deus, estar na eternidade junto com o Senhor. Por isso, Deus, eu recebo nesta noite, eu recebo Jesus como Senhor, como Salvador da minha vida. Alguém que queira fazer isso, que ainda não tomou essa decisão, se você quiser dar um passo de fé neste momento e levantar uma das suas mãos, talvez você esteja a voltar para o caminho, porque você está pegando alguns caminhos que têm te levado para distante do caminho que é Jesus, e você precisa voltar. Você hoje está tomando essa decisão: eu quero voltar para o caminho, eu quero voltar para Jesus. Você quer fazer isso? Levante uma das suas mãos. Eu não vou insistir, porque é o Espírito do Senhor quem está te conduzindo a essa decisão. Amém? Que Deus seja louvado e que a sua palavra continue purificando, nos remindo, nos transformando para a glória do nosso Deus. E que Jesus seja toda a nossa alegria, seja toda a luz que nós precisamos para iluminar o nosso caminho até chegarmos na eternidade, na presença de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Deus, nós agradecemos por este momento, por este culto, por esse tempo tão abençoado, por esta palavra maravilhosa que o Senhor traz aos nossos corações. Refletir a importância do nome de Jesus sobre esta terra, sobre o céu, ó Deus, porque Ele está acima de todos os nomes que existem, em cima no céu, embaixo na terra e embaixo no mar. Muito obrigado, Deus, porque este nome, este Senhor que veio a esta terra e se fez servo, se fez homem, se humilhou e mostrou a glória de alguém que realmente veio para servir e para honrar o propósito do Senhor. Quando Ele foi para aquela cruz e quando o seu sangue verteu, aspergindo aquela cruz, estava ali, ó Deus, nos purificando do pecado, estava ali nos justificando de toda a culpa que nos condenava e que nos impedia de entrar no céu, de entrar na sua presença novamente. Por isso, Deus, nós glorificamos o Senhor, por isso nós agradecemos a Jesus por este ato de amor, de graça, misericórdia. O recebemos e dizemos de todo o coração que Ele é Senhor, que Ele é Salvador das nossas vidas, e que este Senhor que está diante do Senhor intercedendo por nós continue abençoando e continue curando, continue libertando, continue salvando os nossos filhos, as nossas famílias, os nossos amigos, a nossa sociedade. Pai, nós rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia, primeiro sobre a nossa vida, para que haja ousadia desta palavra,
que tem sido a mensagem que tem transformado o coração dos homens, para que nós possamos profetizá-la, para que nós possamos proclamá-la, Deus, como ministros cheios de autoridades, como Pedro, no momento em que deu a cura àquele mendigo, e assim como tantos outros que receberam libertação, porque estavam naquele momento cheios da autoridade pela sua palavra e sobre a influência e a ação do seu Espírito. Que nós saiamos daqui nesta noite desta forma, Deus, jubilando, cheios do seu Espírito e totalmente lavados pelo poder da sua palavra, para testemunharmos amanhã, depois de amanhã, Deus, em toda essa semana, enquanto o Senhor permitir que nós respiramos nessa terra, que nós possamos testemunhar deste tão grande amor, dessa tão grande graça, a salvação que vem do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Leva, Deus, a sua igreja, e que ao retornarmos para os nossos lares, possamos estar sendo abençoados, guardados e protegidos pelo Senhor. É a minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Amém. Após o pós-lúdio, nós estaremos encerrando o nosso culto. Só lembrar os irmãos que a União Feminina vai estar indo para o congresso dia 28, 18 e 19. Então as mulheres precisam, estar combinando com a Silvana, com a irmã Wanda, aquelas que vão para fazer as inscrições. E também lembrando os irmãos que vão almoçar no domingo, e deem um nome lá para a Silvana, para que a gente possa preparar o melhor para os irmãos, para não correr o risco de chegar alguém aqui e não ter comida, Então nós não podemos fazer pouco, mas também não podemos fazer demais. A gente quer saber quantos vão estar com a gente nesse domingo, almoçando com a gente. E não saiam sem levar um livro. A irmã Silvana tem um livro lá do nosso irmão Aderaldo, que ele lançou mais um livro, e ele conta ali um pouco do seu testemunho. Ele está se aposentando. Eu estive lá na quarta-feira em Paranaguá com ele no lançamento do livro, e ele mandou uma caixa para distribuir para os irmãos. Então, se você quiser, se você for ler o livro, pegue lá com a irmã Silvana na saída da porta, é de graça, não custa nada. Ele está presenteando os irmãos com esse livro. Amém? Que Deus vos abençoe e vos ilumine, e que seja uma semana cheia da bênção e da graça do nosso Deus.